A paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje, irei responder uma indagação feita pelo canal Reflexões por Michael Oliveira, tá? Eu vou responder. Não sei se ele vai gostar da minha resposta, mas vou responder a verdade. Infelizmente, o irmão Michael Oliveira, ele acredita em falácias de um pseudo-professor chamado Frágil Sabino. Não vou falar o nome do professor aqui, que acho que ele não gosta, mas vamos ver aí, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação, um minuto. Aí, tá a apresentação, né? Em defesa do apostolado de Paulo. Meu cara, a gente está aí no século XXI, né? Ai, meu Deus do céu, quase 2000 anos depois, apóstolo Paulo sempre foi tido como apóstolo, mas aí vem a internet e surgem os terraplanistas da teologia, né? Eu chamo de terraplanistas da teologia, que vêm e ficam inventando essas teorias da conspiração aí. Então, aqui está o desafio, né? Eu vou ler junto com vocês. Desafio o dono deste canal, minha pessoa, a mostrar qual trecho que Pedro, né, perdão, e os demais apóstolos chamaram Paulo de apóstolos. E também gostaria que o dono do canal me provasse quais os requisitos que Paulo preencheu para ele ter se intitulado. Tá errado, mas tudo bem, já vou falar sobre isso. Como apóstolo, sendo que o principal ele não preencheu, que foi ter convivido com Jesus e ouvido seus ensinamentos. Suba ao vivo na minha live e responda se for capaz. Sugiro que estude a patrística, que trazem, né, relatos dos padres, do 1º ao 3º século, até a canonização do 4º século. Entenda que a Bíblia que você tem hoje foi traduzida e centenas de narrativos e textos foram inclusos por ele, sem estar nos pergaminhos originais. Estude mais antes de tentar me refutar. Estou te esperando. Então vamos lá, é muita coisa. Ele soltou a metralhadora. Toda vez que alguém quer empurrar uma falácia, ele solta a metralhadora de teoria de conspiração. Foi isso que ele fez aí. Vamos lá. Eu vou começar parte a parte. Primeiro eu vou fazer uma resposta mais geral e depois eu vou provar biblicamente, inclusive com os pais da igreja que ele pediu, né? Vamos lá. Desafio o dono deste canal a mostrar qual o trecho em que Pedro e os demais apóstolos chamaram Paulo de apóstolo. Mas espera aí, onde é que está escrito? Onde está escrita essa regra? Isso é uma regra que você criou. Já começa errado, criando uma regra. Quem escolhe os apóstolos é Jesus Cristo. Isso é bíblico, meu cara. Quem foi que escolheu os 12 apóstolos? Foi Jesus Cristo. Então ele escolhe ou deixa de escolher a seu bel prazer. Não existe essa regra na Bíblia. Para ser chamado de apóstolo, tem que Pedro e os demais chamarem ele de apóstolo. Tá? Já começa com uma falácia aí. Mas Pedro e os outros apóstolos consideravam Paulo apóstolo. Eu vou mostrar aqui, tá? Eu já vou mostrar isso. Para satisfazer essa pergunta que não tem sentido lógico nenhum de acordo com as Sagradas Escrituras. Gostaria que o dono do canal me provasse quais os requisitos que Paulo preencheu para ser intitulado, para ele ter se intitulado. Errado. Paulo não se intitulou apóstolo. Foi Cristo que o colocou como apóstolo, ok? Então, a sua pergunta já está equivocada. Paulo ele não se intitulou apóstolo. Isso é uma falácia que você está colocando, tá? Sendo que o principal ele não preencheu, que foi o de ter convivido com Jesus e ouvido seus ensinamentos. Bem, Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Eu vou provar aqui para você. E aí? E o chamou para essa missão. E aí? Não sei, acho que o irmão, onde é que está essa regra propriamente dita, né? Jesus, ele escolhe um apóstolo quando ele bem quiser, né? Ele só escolheu os 12 apóstolos, né? Depois escolheu a Paulo. Né? Não temos mais nem nada fidedigno que prove que Jesus tenha feito isso. É por isso que ninguém mais foi chamado de apóstolo, só teve bispos, depois presbíteros e tudo mais. Mas Jesus faz o que quer. Você está colocando uma regra, Jesus, você tem que obedecer essa regra aqui.
Não tem isso, não tem essa regra nas Sagradas Escrituras, você está inventando isso daí. Tá? Essa é uma, ó, você já inventou duas regras aqui, ó. Tem que Paulo e Pedro ter falado que ele é apóstolo. Eles consideravam Paulo apóstolo, já vou dizer isso, mas essa é uma regra que você criou. Tá? Então, até agora, quem que é apóstolo? Quem Cristo escolheu, meu cara? Ele foi lá e chamou de apóstolo e pronto. Tá? E foi isso que aconteceu. E isso são 2000 anos de cristianismo, tá? A história da igreja mostra isso, já que você falou dos pais da igreja, os pais da igreja atestam isso. Tá? Vários pais da igreja, não são trazedores, mas tem outros também, Clemente e tudo mais que você pode pesquisar. Então, acho que quem não estudou a patrística aqui foi você. Tá? Suba ao vivo, mas eu já vou falar sobre isso. Suba ao vivo na minha live e me responda se for capaz. Eu não participo de tribunais de inquisição. A live dele, o que acontece? Como que é o estilo da live dele? Isso acontece muito no YouTube, não é uma coisa dele, tá? Ele reúne várias pessoas com o mesmo pensamento que o dele, né? 3, 4 pessoas, normalmente, às vezes tem mais na live dele, né? E, tipo, você entra lá e participa de um verdadeiro tribunal de inquisição. Um monte de gente disparando, um monte de heresia para você. Acho que eu vou cair nessa balela. Por quê, né? Uma verdade dita várias vezes se torna uma mentira dita várias vezes, às vezes parece que ela é verdade. É isso que eles tentam fazer nisso, tá? Sabe que utiliza muito isso daí? Tem um ateuzinho aí de Araque na internet, todo dia ele faz live. Todo dia, eu chamo ele de Araque mesmo, não estou ofendendo, é uma constatação da realidade dele, que nem os ateus não comprariam o conteúdo que ele vende. Tá? Mas ele grava aí live todo dia, ele pega um monte de gente que ele conhece, coloca lá, né? Aí as pessoas disponibilizam o link. Não é você de que eu estou falando, tá? Não sei se você é ateu, Michel, não sei. Eu estou falando de um caso específico, um ateu muito famoso que tem na internet, não é a sua pessoa, tá? Até porque eu não sei se você é ateu, tá? Eu sei que você não crê nas Sagradas Escrituras, porque fazer uma pergunta dessa, mas a questão de ateu, não sei, não é a sua pessoa. Bom, mas tem esse ateu aí, ele coloca um monte de pessoa que pensa igual a ele, né? A pessoa entra lá e começa a disparar um monte de mentira, distorção da história. Aí o que acontece? Você que está falando a verdade ali, parece que você... E eles usam toda táticas, né, de oratória para desvalorizar quem está ali. Não é o seu caso, tá? Mas o que acontece? Se eu entrar na sua live, um monte de gente ali... pregando um monte de coisa, me desculpa, né? Falando um monte de distorções. Primeiro que eu não aguento ficar ouvindo muita balela. Eu mesmo, difícil eu conseguir ouvir uma live sua por inteiro, tá? Porque é muita fake news. O seu canal já propagou várias fake news, tá? Isso aí, desculpa, é uma crítica que eu faço ao seu canal, né? E vocês mostram o desconhecimento das Sagradas Escrituras. Essa é uma evidência. A evidência maior está nesse seu comentário aí, né? Então, tipo, eu vou lá, eu que sou um estudante das Sagradas Escrituras, um monte de pessoas que não acreditam na suficiência das Sagradas Escrituras, né? Que acreditam em teorias da conspiração, terraplanismo teológico, propagado pelo Frásio Sabino. Vai dar certo. Então, não vou subir, isso eu não faço. Aliás, participar de live, eu escolho a dedo, tá? Esse é meu direito. Eu exercito ele de maneira plena. Tá, vamos lá. Observação. Sugiro que estude a patrística. Eu faço isso, que trazem relatos dos padres do 1º ao 3º século, até a canonização do 4º século. Tá. Eu estudo isso. Quem estuda é você. Por ter sugerido isso, eu vou mostrar. Eles, inclusive, né, colocando Paulo como apóstolo. Entenda que a Bíblia que você tem hoje foi traduzida. Sim, se quiser eu falo no original, põe em grego aí, eu sei um pouquinho de grego, meu cara. Hebraico eu vou precisar de ajuda, mas grego, manda ver aí, meu cara, no grego. Novo Testamento, grego, diariamente eu estudo grego, então manda para nós aí. Inclusive, eu estudo vários tipos de manuscritos também. Sugiro que estude a patrística. Tá bom, vamos lá. Entender que a Bíblia foi... E centenas de narrativas e textos foram inclusos. Mentira, já começou errando, tá? Primeiro que essa bobagem aí das inclusões, isso é uma bobagem. Eu vou te explicar de uma maneira bem simples.
Aqui vai ser bem simples essa explicação, mas aí precisaria fazer uma live só sobre isso. Precisaria de mínimo umas 3 horas para falar sobre isso. Mas eu vou responder de uma maneira simples aqui, tá? A igreja foi que, e eu acredito, agora é uma questão de fé, agora já vou separar um pouquinho a lógica, eu vou colocar a fé. Eu acredito num trabalho do Espírito Santo por trás de tudo isso, ok? Eu acredito, é uma questão de fé, ponto. Então vamos deixar a fé aí. Mas agindo racionalmente, agora, a igreja que preservou os manuscritos, tá? E não só havia, é isso que o Frágil Sabino, ele se apega, né? Ele se apega ao que está escrito. Porém, havia uma tradição oral na igreja também, né? Isso acontece até os dias de hoje, em plena época da informação, você tem sim uma tradição oral. Tem pessoas que são analfabetas, mas elas sabem várias coisas sobre Cristo, sobre a história de Cristo, porque eles escutam, né? Inclusive, tem um irmão da minha igreja que ele é analfabeto. E ele conversa, fala sobre Cristo. Nunca leu uma Bíblia, né? Porque ele é analfabeto. Então, como é que ele sabe sobre Jesus? Porque ele ouviu e fala. E ele é evangelista. Ele evangeliza as pessoas falando de Jesus e nunca leu a Sagrada Escritura. Então, isso nos tempos atuais. Adivinha naquela época que mais de 90% da população, né, não tanto, né, vamos lá, vou colocar mais de 80% da população não era alfabetizada, né, então era totalmente oral, então tinha uma tradição oral, tá, que era passado de geração em geração. Inclusive você vê essa tradição muito rica sendo citada pelos padres apostólicos, padres apostólicos, perdão, os padres da igreja, os pais da igreja, a patrística que você cita, tá? Então existia vários versos que não tinham nos manuscritos mais antigos, que nem sinaíticos, vaticanos, e tem mais um, acho que é o alexandrinos, mas que faziam parte da igreja, que foram sim colocados, mas foram poucos, tá? A maior parte dos manuscritos são muito fidedignos, tá? E você tem histórias que nem, por exemplo, aquela parte lá de 1 João, acho, capítulo 5, que não tem nesses 3. Mas, inclusive, eu não sei se você sabe, mas esses 3 códex, eles conseguiram sobreviver a um bom tempo. Por quê? Porque eles não eram muito utilizados, né? Os bons códex acabavam muito rápido. Pega, por exemplo, a minha Bíblia. Eu escrevo muito na minha Bíblia. Eu escrevo bastante, faço anotações. Tá? Então uma Bíblia minha dura no máximo 1 ano, olha lá, né? Eu vou lá ter que comprar outro, porque eu gosto de ficar fazendo anotações. Então, e já vai, né? Então, quer dizer, ela dura pouco tempo. É a mesma coisa que acontecia no Códex naquela época, tá? Os bons códex que eram utilizados pelas igrejas acabavam muito rápido, né? Então, os outros eram que ficavam mais. Então, esses códex antigos, eles não são assim muito fidedignos. E tem toda uma questão também do arianismo, por exemplo, é que cada passagem tem que ser analisada, né? Que essa passagem de 1 João 5, eu estou falando, tem uma questão, a questão dos arianismos, que estavam uma heresia que entrou e tentou ali se estabelecer na igreja, né? E tinha muitos escribas que estavam subtraindo passagens das Sagradas Escrituras que ali falavam sobre a Trindade. Isso Jerônimo, em um dos seus comentários, ele fala isso, tá? Você não cita isso, né? Mas assim, é que nem eu falei, olha só quanta coisa a gente falou, tem muita coisa que eu tenho que falar, a passagem da mulher adulta. Então, mas assim, de uma maneira geral, você tem uma tradição escrita assim, tá? A Bíblia é o que tem a maior quantidade de manuscritos, é o livro mais fidedigno que existe no planeta. Não existe livro mais confiável do que as Sagradas Escrituras, tá? Porque é o livro mais fidedigno que existe. Não foram centenas de narrativas e textos que foram inclusos, isso é mentira sua, isso é uma mentira sua. Tá? Algumas passagens foram adicionadas porque elas faziam parte dessa tradição oral que eu falei, tá? Que nem o caso aí de 1 João. Você tem vários padres, a patrística mesmo, citando Orígenes, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar de cabeça, citando essa passagem, mas não estavam nesses manuscritos mais antigos, mas faziam parte ali
da tradição da igreja. Então a igreja ela tem uma tradição oral e também tinha uma parte escrita, né? Obviamente que com o tempo e o crescimento do cristianismo, que cresce absurdamente, obviamente a necessidade por ter cada vez mais registros, elas passou a ser evidente, né? Por isso que no ano 300 começa a ter muita marcionismo, muitas seitas tentando colocar ideias, aí a necessidade, tanto que eles não tinham uma lista completa, porque eles já tinham ensinamento vindo dos apóstolos, tá? Que eram passados de geração em geração, através dessa forma oral, eles não tinham essa preocupação, mas a igreja era pequena, qualquer coisa, vai lá falar com o Clemente Roma, ele viveu junto com os apóstolos, esse daqui, Pápias, vai lá falar com ele. Estou falando de uma forma bem simples, só para entender. Então não tinha essa necessidade. Agora, com o crescimento de 300 anos, basicamente, a igreja tomou boa parte do Império Romano, só para vocês verem. Então, aí houve a necessidade de cada vez se ter mais registros. Mas mesmo assim, o manuscrito, se eu não me engano, são mais de 4.000 manuscritos em grego que nós temos e 9.900, se eu não me engano, manuscritos em latim. Quer dizer, é muito fidedigno. E se você for ver, assim, o que diferencia? Deixa eu passar a moto. Quando eu começo a gravar as motos, o Ever está gravando. Então vou passar ali. Então, os manuscritos, você tem assim, diversos manuscritos e a diferença deles são coisas pequenas, de tradução, coisas muito boas. O corpo principal, a mensagem principal das Sagradas Escrituras está ali. Então, desculpe, vá tentar desvalorizar as Sagradas Escrituras em outro lugar, não aqui, tá bom? Estude muito antes de tentar me refutar. Você acha que está precisando estudar, não o que o frágil sabido te passa, tá? Você tem que estudar a história mesmo, não terraplanismo teológico, tá? Eu coloquei aqui, né, desafio aceito. Essa semana farei um vídeo sobre esse assunto, pode deixar, sobre participar da sua live, dispenso, mas agradeço o convite. Questão de trabalho, eu trabalho, tá bom? E infelizmente eu não tenho, foi hoje que eu tive tempo de responder a esse vídeo, tá? E mesmo assim, daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar, tem um horário maluco. Aí aqui tem uma postagem que ele fez, ele começou a fazer várias postagens minhas, ele não espera, né? Esse senhor Leão fez um vídeo tentando me refutar sobre Paulo e a Bíblia. Não fiz só um vídeo, tá? Fiz mais de um sobre o seu canal. Mas acabou perdendo na sua refutação por falta de conhecimento bíblico e da patrística. Bem, assim, eu não acompanho seus vídeos do canal, vou colocar aqui. E qual vídeo você fez uma refutação a esses vídeos que eu coloquei aqui no meu canal? Você poderia, por favor, nesse vídeo que eu vou postar aqui, escrever? Eu não vou falar que você me refutou ou não, porque eu não vi, tá? Até hoje eu não vi, mas eu não acompanho o seu canal, tá bom? Eu só fiz comentário em alguns que eu vi, e foram muito poucos, eu nem vi inteiro. É que quando começa a falar a distorcer as Sagradas Escrituras, eu não consigo continuar. Mas, meu caro Michel, talvez você tenha gravado e eu não vi os seus argumentos. Eu tenho que ver os seus argumentos para conseguir ver se você refutou ou não, tá? Para me dar minha opinião. Então, eu não sei do que você está falando, tá? Até onde eu vi que foram poucos, você não tinha apresentado nenhuma refutação a algum vídeo que eu gravei, não foi só um. Mas tudo bem, se você gravou algum vídeo, por favor, ou se alguém sabe se ele gravou algum vídeo me citando o canal Leão CCB, passou de novo a moto. É aquilo que eu falei, comecei a gravar, passa as motos. Alguém viu, ou o próprio Michel viu, por favor, escreva nos comentários que eu vou analisar o que ele falou. Eu não posso dizer que se ele refutou ou não, porque eu não sei a argumentação dele, mas vai ser difícil, ele vai ter que refutar a história do cristianismo, só isso. Ele vai ter que refutar uma história real. Vamos ver se ele conseguiu isso daí. Sugeri a ele que entrasse numa live, ao vivo, numa live comigo, para que ele respondesse as perguntas sobre o tema que ele questionou em seu canal e tentasse me refutar. Eu não vou entrar em live ao vivo, né? Não vou entrar em tribunais de inquisição. Então vamos começar aqui a apresentação. Tudo que eu já falei já refuta o que ele falou, mas vamos para a Bíblia, né? Porque aqui são as Sagradas Escrituras. Nós acreditamos nas Sagradas Escrituras, tá? E temos ela como infalível palavra de Deus. Então vamos lá, Atos 9:15. Só esse verso já coloca Paulo como apóstolo. Acabou.
E aqui nós temos uma escolha do próprio Cristo, tá? Escolhendo Paulo como apóstolo. Então acabou. Não tem mais conversa, mas eu vou conversar mais também com vocês depois, tá bom? Então disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim, isso aqui é Jesus, ó, vou dizer de novo. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentil e dos reis e dos filhos de Israel. Pronto, acabou. Jesus escolhendo Paulo como apóstolo. Acabou. Não tem conversa, né? Mas vamos mais, tem mais capítulos da Bíblia mostrando Paulo como apóstolo aqui. Aqui, está em Gálatas 2, versículo 9, acompanhe comigo. E conhecendo Tiago, Cefas e João, 3 apóstolos, nós temos 3 apóstolos aí, Cefas é Pedro, tá? Que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dada, está falando sobre ser apóstolo, deram-nos as destras em comunhão comigo. Olha lá, eles reconhecendo o apostolado, lá, Pedro, Tiago e João, reconhecendo o apostolado de Paulo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então aqui está uma divisão de trabalho, né? Não é uma divisão de evangelho, é uma divisão de trabalho, só para deixar bem claro. Então, ó, vocês ficam com os gentios e a gente vai ficar aqui com os judeus. A gente tem mais conhecimento. Então, Paulo, Tiago, Pedro e João reconheceram ele como apóstolo, tá? Acabou. Está nas Sagradas Escrituras, que é o capítulo Gálatas 2, versículo 9. Vamos lá. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Acabou. Tem mais um. Né? Tem a patrística também, que ele pediu para que eu citasse a patrística, ele deu até um intervalo de tempo, né, dos 3 primeiros séculos. Então eu vou citar 2, mas tem bem mais, tá? Tem bem mais. Tem Clemente, que eu não citei aqui, tem mais, mas eu vou citar 2, tá bom? Clemente Roma quer dizer que eu citei. Eu citei. Clemente Roma foi, acho que eu não citei, acho que foi Ignácio de Antioquia, que eu não citei aqui, desculpa. Ignácio de Antioquia acabei não citando, mas tem Ignácio de Antioquia lá, pode ler. Então, Clemente Roma, 35, nasceu em 35, a 101, né? Dizem que ele foi ordenado, se não me engano, por Paulo ou por João, agora eu não lembro, ele foi colocado como bispo por Paulo ou por João. Ele inclusive, Paulo cita ele, não sei se Paulo cita Clemente, eu acho que é em Filipenses, eu não lembro agora qual capítulo da Bíblia Paulo cita Clemente, mas ele é citado, Clemente é um bispo muito importante, né? Os católicos apostólicos romanos dizem que Clemente foi o primeiro papa de Roma, né? Não, primeiro não, foi o que veio depois lá de Pedro, né? Foi o que veio, o Clemente veio depois de Pedro, é o que eles dizem aí, né? Dizem eles, né? Então, Clemente Roma nasceu em 35, morreu em 101, depois de Cristo. Isso daqui está na primeira epístola aos Coríntios, tá? Nesse capítulo aqui. Vou ler o que ele disse aqui, ó. Tornar a ler a epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo. Está chamando Paulo de apóstolo, pai, né? Ligado aos apóstolos, tá? Ele conheceu um dos apóstolos, tá? Inclusive foi ordenado por um deles, agora não lembro se foi Paulo ou foi João, não lembro agora. Mas chamando Paulo de apóstolo, está aí, primeira epístola aos Coríntios. Outro pai da igreja, vamos lá. Agora foi. Irineu de Leão, do ano 130 e 202 depois de Cristo. Dizem que o apóstolo Paulo, está chamando Paulo de apóstolo, se refere a esta cruz com as seguintes palavras: a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam é poder de Deus. Está na obra dele Contra as Heresias. Heresias sempre se levantam, né? Mas está lá nas obras Contra as Heresias, vocês podem achar. Eu esqueci, acho que na minha edição aqui, se não me engano, está na página 24. Tá? Mas existem, ele falou várias vezes que o apóstolo Paulo, que Paulo era apóstolo, tá? Mas esse era, acho que eu peguei na página 24. Esqueci de colocar aqui, me desculpem a página. É que também tem a questão de edição, pré-edição, tradução. Então, eu acho que tá respondido a questão aí, né? Eu respondi por lógica básica, né? Respondi mostrando das Sagradas Escrituras, isso está aí questionado. Tanto que essa questão, ela só existe na internet, tá? Essa questão só é levantada porque propaga terraplanismo teológico, para a Ju Sabine, entre outros, da internet. Isso não existe essa dúvida no cristianismo, que Paulo era apóstolo.
Vai ter outras dúvidas, mas nada referente a essa, tá? Então isso daqui, com as Sagradas Escrituras, eu acabei de mostrar, tem outros versos também que eu não citei, outros versículos, perdão. Outros versículos das Sagradas Escrituras que eu não citei, tá? Tem diversos outros versículos que eu não citei, que mostram Paulo como apóstolo. Então isso é uma questão já que não tem dúvida, não há dúvidas disso no cristianismo. E pelos pais da igreja a coisa piora, né? A gente viu aí 2 casos de pais apostólicos, pais da igreja, perdão, mas existem diversos outros casos aí também, né? Então, que Deus abençoe vocês. Tá respondido, Michael Oliveira, tá? E, desculpe, vai propagar o seu terraplanismo teológico em outro lugar. Que Deus abençoe a todos. Peço que se inscrevam mais uma vez e até a próxima.